Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos a paz e a alegria de Jesus ressuscitado. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, vamos à formação através deste 21º vídeo da formação inicial. O título deste vídeo é Retificar, Consertar os Caminhos Tortuosos. Para a gente fazer uma ligação com o vídeo passado, eu gostaria de rememorar com vocês apenas 2 pontinhos. O vídeo número 20, o último que nós tentamos viver, assistimos e vivemos, fala sobre como caminhar, como é que um leigo deve caminhar de maneira reta, verdadeira, coerente com a sua fé, nos caminhos do mundo que não são nada santos, caminhos que são tortuosos, muito cheios de mentira, de corrupção, de enganação. Como se torna difícil viver santamente num mundo que não quer saber de ser santo. Porque o caminho da santidade, como Jesus disse, é um caminho estreito. Não é um caminho de facilitações. É um caminho de provação, É um caminho de renúncia. E quem não quer renunciar a si mesmo, quem não quer renunciar a tudo aquilo que o mundo oferece, porque tem um projeto de vida de santidade, não tem projeto de vida de santidade na verdade. Então é difícil viver como cristão no mundo pagão. Mas também nós apontamos 2 instrumentos muito válidos, indispensáveis, eu diria, para nós vivermos desse jeito, retamente, embora caminhando por caminhos tortuosos. Quais são esses 2 auxílios que nós temos? Quais são as 2 pistas que nós temos para superar a dificuldade de abraçarmos uma vida de santidade, mas ao mesmo tempo temos que viver esta santidade num mundo que contradiz a nossa fé. Não só contradiz, mas combate contra a nossa fé. Essas 2 auxílios que nós temos é a prática, muitas vezes heróica, muitas vezes exigente de uma intensidade grande das virtudes. E o segundo meio é seguir aquilo que Jesus falou. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Então, está aí a receita para caminharmos retamente no mundo de contradições. Só que nem sempre nós conseguiremos viver retamente num mundo que contradiz a nossa fé. Nem sempre. Então eu não vou precisar viver? Estou dispensada de viver retamente? Não. Pelo contrário, além de não estar dispensada, nós temos o dever de tentar, porque nem sempre isso será possível também, tentar consertar os caminhos errados do mundo. Tentar ensinar para as pessoas o caminho reto, verdadeiro, o caminho que realmente, embora sendo estreito, nos abre lá no final
a porta do paraíso, da salvação. Como eu disse, nem sempre é fácil caminharmos por uma linha reta num caminho que é torto. Vamos dar um exemplo para vocês. Para sermos fiéis, por exemplo, à legislação pública, civil, da sociedade na qual nós vivemos, há certas leis que quase me obrigam a ser desonesto, me obrigam a ser mentiroso, a ser sonegador. Quantas pessoas eu já ouvi, irmã, se eu declarar tudo, a minha empresa fecha. A minha empresa fechando, quantos desempregados, chefes de família eu vou criar? E outros exemplos eu poderia dar para vocês. Então, um dos caminhos tortos do nosso mundo são as legislações injustas, aquelas leis que exploram o que o povo não pode dar, além do que já dá. Nós estamos num país de crise, em crise. Aliás, gente, eu tenho 71 anos de idade. Desde que eu nasci, eu já escutava o meu avô falar. Meu avô que era italiano, mas veio para o Brasil menino. E ele dizia, desde que eu me entendo por gente aqui no Brasil, sempre ouvi falar de crise. E eu cresci ouvindo meu avô falando isso. E acrescento ainda ao que o meu avô falava, tantas vezes que já ouvimos falar que o Brasil é um país de futuro. O país do futuro é o Brasil. Mas vocês não acham que está na hora de a gente pensar num Brasil para o hoje? Um Brasil para o agora? Porque esse futuro está longe demais. Esse futuro é uma linguagem de retórica bonita do futuro, mas um futuro que nunca chega, que o povo nasce, morre e nunca vê. É neste mundo que nós estamos vivendo. E precisamos, embora vivendo neste mundo, marcarmos a nossa presença cristã verdadeira, de gente que quer ser verdadeiramente santa. Por isso você está neste caminho de formação inicial para a fraternidade, é para fazer a diferença. Se não é para isso, se não é para transformar o que eu e vocês aprendemos aqui para vivenciar no mundo em que nós estamos, é melhor você desistir, porque você está neste caminho para fazer a diferença. Uma diferença marcada pelos valores cristãos da vida. Vamos agora, então, pegar um texto do Evangelho, em Mateus 9, versículo 17. Um texto muito conhecido. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim, tanto um como o outro se conservam. Eu vou tirar esta palavra de Jesus do contexto no qual Jesus estava falando. Os judeus questionavam Jesus sobre jejum e Jesus queria dar para eles um ensinamento através de uma figura de linguagem. Quando Jesus falava em odres velhos, Jesus estava... Então,
só voltando um pouquinho atrás, para me explicar melhor. Eu vou tirar esta frase de Jesus do contexto, porque Jesus falava odres velhos, aqueles judeus que estavam cheios de vinho velho, isto é, da teologia do Antigo Testamento, que eles haviam também deturpado, e falava de odres novos. Jesus estava falando dos cristãos, cheios do vinho novo, que era a doutrina nova que Jesus estava dizendo. Eu vou tirar desse contexto para aplicar no que nós estamos agora recebendo como formação. O que são odres velhos dentro do contexto em que nós estamos? São odres velhos, são aqueles cristãos que nós podemos chamar de velhos. É o homem velho, segundo São Paulo. E o que é o homem velho? É aquele que vive segundo os impulsos da sua carne. É o homem carnal. É o homem que vive segundo os critérios do mundo. Esse é o odre velho. Que está cheio do quê? Do vinho velho. O que é o vinho velho? São as mensagens, são as propostas, são as seduções, são as enganações, são as filosofias que rodam pelo mundo para defender os seus pontos de vista completamente contrários ao Evangelho de Jesus. Por outro lado, que são os odres novos dentro do nosso contexto? Odres novos são os cristãos cheios do Espírito Santo, são as comunidades que se deixam conduzir pelo Espírito Santo, são as pessoas que andam pelos caminhos tortuosos de maneira reta, tentando endireitá-los. O que é o vinho novo? O vinho novo é a força do Evangelho, é a força da mensagem de Jesus, é a bebida com a qual o odre novo, o homem novo, se enche. É a renovação total. É uma revolução de mentalidade. A proposta de Jesus é o homem totalmente transmudado no seu ser, de homem velho para o homem novo, cheio daquela doutrina, daquele conteúdo evangélico que, se levado ao mundo, e o mundo se abrir para ele, nós teremos uma sociedade ideal. Por isso, olhem a responsabilidade que cabe a cada cristão. Qual é a lição que nós tiramos dessa palavra de Jesus? Se nós não formos transformados, homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo, conduzidos pela mensagem do Evangelho, nós estaremos sendo no mundo, se não formos assim, nós estaremos mascarando o batismo que recebemos, mascarando o nosso título de cristão, engrossando as fileiras daqueles que estão destruindo todo o sistema social no qual nós vivemos. Querendo se encher de vinho novo, um cristão falso, querendo se encher do vinho novo, vai estourar. Por quê? Porque ele é velho. Ele quer as coisas, mas não quer. Ele se empolga com Jesus, mas não com as exigências de Jesus. Ele quer Jesus, mas não quer a igreja. Ele quer Jesus, mas não quer a cruz de Jesus. Esse é um cristão que não serve para nada. Eu disse para vocês
que, caminhando por esses caminhos tão difíceis do mundo que quer atrapalhar a nossa proposta, o nosso propósito de santidade, nós precisamos, pelo menos, tentar. Mesmo quando não conseguimos andar retamente, nós temos que tentar, através do nosso empenho pessoal. Este empenho pessoal, vivido em família, vai começar a contaminar aos poucos aqueles com quem nós convivemos. Esses familiares que rezam juntos, que partilham do mesmo vinho novo, que buscam se renovarem continuamente em odres novos, eles vão, cada um espalhados para o mundo, com seu grupo específico de amigos, de colegas de trabalho, etc., vão contaminando, vão acendendo, nem que seja uma lamparina, um palito de fósforo, neste mundo de trevas. E assim, aos poucos, sim, nós vamos tendo a esperança, podemos esperar. Se cada um de nós vivermos o que nós temos que viver, nós podemos esperar bons frutos, porque a árvore boa produz fruto bom. E nós queremos ser no mundo aquela semente saída da mão de Deus. Saída da mão de Deus. Precisamos aprender com Jesus a cultivar amizades, contatos, mesmo com pessoas que não são boas, sem nos deixar contaminar, mas pelo contrário, procurando com que nós os contaminemos, as contaminemos. E assim, aos poucos, a vida vai mudando, a sociedade vai mudando. Se nós não tentarmos, pelo menos não tentarmos, não é só, vejam bem, não é só eu procurar viver retamente num mundo que está completamente fora dos parâmetros evangélicos. Não é somente caminhar retamente, mas é, além disso, tentar mudar o que está errado. Tentar. Eu não posso substituir esta palavra por práticas religiosas. Eu vou à missa, então não preciso tentar. Eu rezo o rosário, gente, 4 terços todo dia. Não preciso tentar mudar. Não estamos dispensados. Porque essa tentativa de mudança de paradigma social que eu, como cristã, preciso fazer, se chama evangelizar, evangelização. Ai de mim se eu não evangelizar, por palavras, quando for possível, mas pelo exemplo, sempre. Ai de mim se eu não fizer isto. Então, quais as áreas sociais, minha pergunta, quais as áreas da vida social que estão necessitadas da presença de odres novos, cheios do vinho novo? Vamos pegar um exemplo que toca muito de perto a nós todos. O matrimônio. Em que o matrimônio, em que o conceito de matrimônio, ou então a concepção de matrimônio, o mundo tem. Qual é este conceito? Mais do que conceito, como é que o mundo interpreta como deve ser a vida a dois? Casamento, matrimônio. Nós podemos dizer que existe um matrimônio cristão, vivido como pagão, e existe um matrimônio cristão, vivido como cristão. Qual é o protótipo do sacramento do matrimônio cristão, vivido por 2
odres velhos, cheios de vinho velho, e, portanto, o matrimônio é mundano. São aqueles que defendem o aborto, são aqueles que defendem o controle da natalidade a qualquer preço, são aqueles que defendem os casamentos não exclusivamente entre homem e mulher, mas entre pessoas do mesmo sexo, são aqueles que defendem a poligamia, são aqueles que se recusam a imaginar um laço matrimonial até que a morte os separe. É um matrimônio que vale enquanto aquela relação me acrescentar alguma coisa, porque se não acrescentar, para que eu vou ficar? É um matrimônio centrado na areia, fundamentado na areia, centrado no cada eu de cada um. Não é esse o matrimônio que quem é odre novo, cheio do vinho novo, pode aceitar. Então nós vamos sair aí pelo mundo gritando que está tudo errado, que não é desse jeito. Não, não é desse jeito. Eu vou difundindo a visão cristã do matrimônio autêntico, evangélico. Mas eu preciso partir do princípio de que eu vivo este drama, é um drama que eu quero viver intensamente para manter meu matrimônio dentro dos limites do cristianismo. Não vou aceitar tudo aquilo que a mídia transmite. Não vou aceitar aquilo que as novelas passam. E não aceitar significa não dar ibope. Eu não vou assistir. Eu não vou dar quórum. Vocês vejam bem, quando existe um projeto de lei difícil, que atinge interesses de grupos ou de pessoas e não se quer votar aquela lei, porque já se prevê que não vai dar certo, o que os deputados e os senadores fazem? Se retiram, eles se retraem, não comparecem, e a gente fala, não deu quórum, não deu número suficiente de pessoas para poder votar. Eu não posso ser mais um daqueles que fazem inchar os ibopes das novelas, dos programas, sem nenhum conteúdo moral, não digo nem cristão, sem nenhum conteúdo moral, sem nenhum valor educativo. Não posso ser assim, não posso viver assim, mascarando a minha fé. Mascarando a minha fé. Eu aprendo uma coisa de um jeito e vivo do outro. Quer dizer, você não aprendeu. Há um ditado que diz, o professor não pode dizer que ensinou se o aluno não aprendeu. Você não pode dizer que você é evangelizado se você não vive o evangelho. Eu não posso dizer isso. Então, isto que eu disse a respeito de matrimônio, nós podemos agora alargar o campo, partir para outras áreas. Por exemplo, quais são as áreas em que eu, odre novo, cheio do vinho novo, e daí a necessidade de vocês participarem da formação permanente que a comunidade nossa lhe dá toda semana. Você se reúne para aurir o ensinamento da igreja, o ensinamento de Jesus, os valores evangélicos, para encher sua cabeça de conhecimento e seu coração de satisfação? Não. Para você transbordar aquilo de que seu coração se enche uma vez por semana, lá nos ambientes onde você vai viver
durante a semana. Então, por exemplo, nós somos chamados a sermos odres novos, cheios de vinho novo, para tentar purificar, transformar tantas áreas do relacionamento humano. Por exemplo, o namoro. O namoro. O noivado. Marcar um namoro diferente. Daquele que o mundo prega. Marcar um noivado diferente daquilo que o mundo até cria exigência de ser. Por exemplo, nossos tempos de lazer, nossos tempos de férias, como é que eu gasto? Como é que eu passo? Como cristão ou como pagão? Como homem carnal ou como homem ou mulher espiritual? A nossa maneira de nos vestir. Insisto sobre isso muitas vezes, aqui nos vídeos e nos programas de rádio mais ainda. Vejam como nós, pela maneira com que a noiva se veste, pela maneira como os convidados, os padrinhos se vestem, a mãe do noivo, a mãe da noiva, se apresentam para uma cerimônia religiosa. Misericórdia. Misericórdia. E são todos cristãos. São batizados. Como é que vai ser? O uso do dinheiro. Como é que eu uso meu dinheiro? A proporção entre aquilo que eu gasto e aquilo que eu dou de esmola, eu dou de esporto lá na missa, né? Na hora do ofertório, é proporcional. O uso que eu faço do meu tempo diário, é tempo de trabalhar? É tempo de trabalhar. Ah, mas o patrão não está vendo, o Estado não me paga, então eu relaxo. Eu não trato bem o público, eu não cumpro bem a minha tarefa, ninguém está me olhando. É um verdadeiro escândalo um cristão viver como pagão neste contexto todo que estou falando. Entre, por exemplo, a maneira com que nós celebramos as festas de bodas, de nascimento, de batizado, de crisma, como é que nós celebramos? Como é que nós vivemos como cristãos? Os artistas, né? Artistas cristãos, que diferença eles estão fazendo entre os colegas de trabalho? Olha que o mundo artístico é muito vasto, é muito vasto. O mundo político, esses que estão sendo acusados de tanta roubalheira. Vamos lá ver. Duvido que algum deles seja pagão de batismo. Quer dizer, não tem batismo nenhum. Duvido. Pela idade que eles têm, algum batismo receberam. Algum batismo cristão. Fizeram uma profissão de fé. E no que dá? Meus queridos, o selo pastoral de 2016 é: entre vós não será assim. Jesus pronunciou esta frase para aqueles 2 discípulos, ou para a mãe deles, que queriam que eles ocupassem, um à direita ou outro à esquerda, um lugar de honra, quando Jesus fosse colocado lá em cima, fosse o chefe. Jesus falou: eu vim para servir, não para ser servido.
Se vocês puderem beber o cálice que eu vou beber, e todos prontamente podemos, com a maior cara de pau, podemos. Beber o cálice que Jesus bebeu é viver da maneira como ele viveu, enfrentando uma sociedade perversa, maligna, corrupta. A sociedade permeada do politicamente correto. Jesus nunca foi politicamente correto. Nós não podemos ser. Então, o leigo deve viver na vida secular, uma vida secular. Mas essa secularidade deve ser permeada, compenetrada pelo Espírito evangélico, para colocar este leigo secular como testemunha de Jesus Cristo. E, aos poucos, ir transformando a secularidade pagã numa secularidade cristã. E pelo amor de Deus, mais uma vez vou dizer para vocês, não me venham com essa conversa de que nós somos leigos, não somos religiosos. Porque isto que eu estou falando para vocês é muito mais para vocês do que para o religioso, sabiam? Porque eles não estão no mundo, vocês estão. Vejam bem o que é que vocês querem ao percorrerem este caminho de formação inicial na busca de algo mais. Na busca de uma vida cristã que faça a diferença. Para encerrar, gostaria de comentar mais uma palavra bíblica. Agora, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 16. Escreve assim o nosso apóstolo: Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Não vos comprometais. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que união pode haver entre a busca da santidade e, ao mesmo tempo, não querer sair da vida de pecado? Como combinar essas duas coisas incombináveis? Ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Ou é luz ou é trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? É uma tradução que eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês. A palavra Belial é uma palavra hebraica que quer dizer algo inútil, algo que não tem valor. No sentido que São Paulo usa, ele está falando daquilo que é perverso. E o perverso é Satanás, o chefe dos demônios. Então, que compatibilidade pode haver entre um seguidor de Cristo e alguém que está seguindo também as coisas inúteis, as coisas vãs, para não dizer as coisas perversas, instigadas, inspiradas pelo chefe dos demônios, Satanás? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Eu sou templo de Deus, mas sou cheia de ídolos. Eu presto um culto idolátrico a este mundo cão, perverso. Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Não dá. Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse: Eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de vocês? Que nós sejamos como que sacrários vivos
no meio desta geração má e perversa. Sacrários vivos, portadores de Jesus, portadores do seu Evangelho. E para viver a retidão do Evangelho toda vez e sempre que possível. Quando ficar difícil, não bater em retirada sem tentar pelo menos alguma coisa. Difícil, né, gente? Mas divino. Dom Dominique, quando era padre ainda, num retiro lá no foyer, ele pregava para a gente e de tanto em tanto ele dizia: difícil, mas é divino. E eu diria: é difícil, mas é desafiador. Eu gosto de desafios, embora nem sempre eu seja coerente. É a fraqueza que se cai, procura levantar. E finalmente, São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, diz assim, para mim e para vocês: outrora, vós éreis trevas, mas agora sois luzes. Caminhai, andai como filhos da luz. O que nós éramos antes de Jesus entrar em cheio na nossa vida? Trevas. Pagãos, cristãos batizados, mas paganizados. Cristãos não convertidos. E agora o que nós somos? O que nós procuramos ser? Luz. Qual é a consequência dessa transformação? Andemos como filhos da luz, no meio das trevas. As trevas têm direito de esperar dos cristãos, portanto, de nós, que acendamos para eles uma luz. Compromisso da semana. Tente responder por escrito. Escrito que você não vai ler na hora da partilha, mas vai ajudar você a ordenar seu pensamento. 3 respostas. Você se sente odre novo ou odre velho? De verdade. Em quais áreas da vida social lhe é difícil caminhar retamente? E terceiro, o que você tem feito para retificar os caminhos onde você vive segundo o vinho novo do Evangelho? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.